Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre tênis Masters 1000 de Paris, um dos jogos mais interessantes de primeira rodada e um resultado que me surpreende. Alexei Popyrin vence Matteo Berrettini por 2-0 e avança a segunda rodada do Masters 1000 de Paris, onde vai enfrentar amanhã Daniil Medvedev, um jogo que pode ser bem interessante, dependendo obviamente do nível que o Medvedev e o próprio Popyrin vai apresentar, né? Já se enfrentaram uma vez, acho que em 2020, no torneio de Miami. O jogo foi até duro, né? Foi até pro terceiro set, mas o Medvedev acabaria levando a vitória ali, né? Hoje é um contexto bem diferente, né? Mas o Medvedev, a gente sabe aí que tá meio imprevisível. Ele vai jogar Paris, né? Depois de pular Viena, alegando os problemas no ombro. E assim, a gente tem um jogo do Popyrin contra o Berrettini, que a gente já viu esse jogo acontecer algumas vezes antes, com 2 vitórias do Matteo Berrettini. E hoje eu acho que assim mostra um pouco da questão de quem conseguiu evoluir melhor o ponto fraco deles, né? Porque assim, muito dos problemas de alguns tenistas habilidosos, mas que tem esse buraco grande no jogo, é que eles dão meio que o caminho para o adversário te incomodar e te machucar de alguma forma. Não importa o quanto que o Tsitsipas consiga às vezes até bater bem o backhand um dia, ele em algum momento sofre, ele em algum momento dá o ponto de graça e a confiança baixa. E quando a confiança baixa, ele começa a errar muito e o jogo tende a ficar mais complicado. A gente está vendo com cada vez menos frequências jogos tranquilos para o Stefanos. O Carvalho Baena não era para ser um grande trabalho para o Tsitsipas em uma quadradura, mas foi. Isso porque o Stefanos ele vem dando brechas. E isso é uma questão dele não ter conseguido melhorar um aspecto grande do jogo dele. E assim, quando eu pego esses 3 nomes, Popyrin, Tsitsipas e Berrettini, em obviamente suas medidas, o Popyrin, por exemplo, é um tenista que nunca esteve no top 10, diferente do Berrettini e do Tsitsipas, são 2 finalistas de Grand Slam, mas são tenistas que tinham backhands problemáticos, mas o único que eu vi evoluir de verdade esse golpe entre os 3 é o Popyrin. O Popyrin, obviamente, também é o pior dos 3, né? Mas talvez hoje ele tenha o melhor dos 3 backhands, porque ele ainda consegue fazer boas devoluções de backhand. Isso já é uma coisa que, por exemplo, tanto o Berrettini e o Tsitsipas não conseguem. A devolução de backhand dos dois é muito fraca. Então, assim, todo mundo começa sacando do backhand porque ele tem dificuldade de fazer uma devolução agressiva e aí você já começa no comando do ponto, mesmo que às vezes ele consiga um bom contato, né? Porque o Berrettini tem muita dificuldade de gerar velocidade no backhand. A facilidade que ele tem pro forehand, ele tem dificuldade no backhand. O Tsitsipas, ele tem uma dificuldade de pegar o ponto de contato certo. O Popyrin, assim, antes na carreira dele, quando ele tinha um backhand mais problemático, ele estava sempre tentando fugir pro forehand para fazer as devoluções. Até fez um pouquinho sem necessidade hoje, mas, por exemplo, né, no segundo set, a quebra de saque que ele consegue, que ele devolve quando o Berrettini saca para parcial, né, é um backhand. No segundo saque, ele não fugiu para o forehand, apostou no golpe dele e conseguiu acertar um belo ataque que o Berrettini não teve tempo para fazer a preparação e acabou jogando na rede. E eu acho que assim, a partida do Popyrin me surpreende, porque começa pior, né? O Berrettini estava melhor, teve mais chances de quebra, mas ele foi se segurando, foi se sustentando, não hesitou nos momentos difíceis, e aí chega no finalzinho do set, ele consegue quebrar o Matteo, e dali para frente o Matteo nunca mais sacou sem sofrer, né? Talvez só no game do que ele sacou no 5-6 do segundo set foi que ele não encarou breakpoints, mas pelo retrospecto do set inteiro, ele estava sempre tendo que salvar breakpoint. E aí o Popyrin merece umas críticas porque ele quebrou 2 vezes, acho que em 12 breakpoints, ou 13. Então assim, foi muito breakpoint desperdiçado para quebrar poucas vezes, mas ele está criando chances, né? Ele está conseguindo ganhar muitos pontos de devolução, muito mais do que fazia antes, né? E quando ele está sacando bem, ele tem um saque poderoso, né? Fica um tenista chato de enfrentar, né? Porque mentalmente é um pouco complicado, né? Tipo, quando você perde um saque para um tenista igual o Shelton, mentalmente é diferente do que perder um saque para o Baez, né? Tipo, você sabe quanto o Shelton é muito mais difícil buscar essa desvantagem. E assim, o Popyrin até vacila no início do segundo set, ele é quebrado pelo Berrettini ali, estava jogando melhor, mas tem um game ruim, comete alguns erros, só que ele mentalmente se manteve forte, foi pressionando, até que em um certo momento o Berrettini acabou cedendo. E aí vai pro tie-break, e é um tie-break absolutamente perfeito do Popyrin, né? Conseguiu pressionar, ele conseguiu explorar o backhand do Berrettini, que passado o jogo foi ficando cada vez pior, e assim, o forehand do Berrettini, que é extraordinário, né? Como ele estava aparecendo poucas vezes, né? Tipo, o Popyrin fez muito bem mudanças assim de direção. Tipo, quando ele tentava escapar muito pro forehand, né? Porque ele não conseguia sustentar bem a pancadaria de backhand, ele abria muito outro lado, né? Então aí ficava meio complicado. E o Berrettini não é um cara extremamente ágil. Então, assim,
esse é um jogo para mostrar para o Matheus que ano que vem vai ter um novo técnico, que assim, olha, esse é um tenista que teoricamente não deveria ser um grande problema pelo que o Berrettini é o capaz de jogar. Eu sei que o Popyrin, o teto de produção dele, a gente já viu, ganhou do Andrei Rublev, ganhou de uns top 10, né? Ele tem momentos muito bons de tênis de alto nível, mas é um cara instável e hoje, assim, ele teve um ótimo jogo, mas teve brechas, teve momentos que o Berrettini poderia aproveitar. E aí aquele negócio, o Popyrin explorou os pontos fracos do Berrettini e o Berrettini não soube lidar com isso. Eu acho que o próximo técnico tem que, por obrigatoriedade, trabalhar a questão do backhand e esse lado do jogo dele. Ele não pode ficar a carreira toda só dando slice de backhand. Ele tem que dar uma pancada. Não pode ser tão disparidade, né? Tipo, porque eu ouso dizer que talvez o backhand do Berrettini seja o pior desse trio que eu citei aqui, né? Porque o Tsitsipas ainda consegue dar uma pancadinha de vez em quando. Ele é um pouco menos inteligente na maneira que ele escolhe as jogadas para o backhand, mas é aquele negócio, né? Tipo, ele ainda tem um pouquinho mais de confiança com o golpe do que o Berrettini. É raro ver ele dando uma pancada, é sempre o slice, né? E aí acontece que o slice, tem horas que ele não funciona, ele fica curto, quanto tenistas que sabem definir pontos, que são agressivos, né? Que tem bons golpes no fundo de quadra, a tendência é que você tenha muita dificuldade quando o jogo vai para trocação. E hoje foi um jogo que o Berrettini não conseguiu resolver nada com o saque, né? No início até bem, mas depois no segundo set a gente viu, ele não estava machucando o Popyrin com o saque. Então é aí que a gente fala, resolva pontos fracos. Há tempos atrás o Popyrin não devolvia de backhand, hoje devolve, criou mais de 10 breakpoints contra um dos melhores sacadores da atualidade, que é o Matteo Berrettini. Então é assim, trabalhe pontos fracos. Você tem pontos fortes, maravilha, mas os pontos fracos podem ser a chave para te derrotar, né? Nem sempre os pontos fortes vão te levar à vitória por si só, né? Porque quando há buracos grandes no jogo, eles acabam sendo explorados por bons adversários. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.